vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Marcos capítulo 9. Abram comigo, por favor. Marcos, capítulo de número 9. Quando as crianças, adolescentes e jovens vão para as suas salas, os irmãos abram comigo a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9. Para melhor compreensão do texto, eu vou ler a partir do verso 14, mas meditarei apenas no 28 e 29. Quem achou, diga amém. Marcos 9, verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Repito, 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, esta é a tua palavra. Pedimos que o Senhor, nesta manhã de modo especial, venha, ó Deus, ministrar ao nosso coração. Queremos entender e compreender e assimilar a tua palavra. Fala, ó Deus, a nossa alma, fala, ó Deus, a nossa mente. Toca em nós, ó Deus, poderosamente, pelo poder que vem de ti, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém. Irmãos, eu quero iniciar na manhã de hoje uma série de mensagens no mês de novembro, agora, no culto das 10, tratando sobre o tema avivamento. Vamos pensar sobre avivamento nos cultos das 10, durante todo o mês de novembro, em todos os cultos de novembro, o primeiro culto, nós estaremos falando sobre avivamento. Este texto da palavra do Senhor, ele é muito interessante. Ele também vai tratar e vai nos ajudar a compreender um pouquinho a questão do avivamento. Avivamento é uma necessidade, avivamento é uma urgência. Avivamento é algo que nós precisamos e devemos almejar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, com a graça soberana e maravilhosa do Eterno, do Senhor, em nome de Jesus. A história nos conta
vários episódios, vários acontecimentos de avivamento. Um dos avivamentos que marcou a história foi no ano de 1859, quando na Irlanda do Norte houve um avivamento tremendo ali, que chegou nos Estados Unidos, no país de Gales, e também parte deste avivamento chegou na Inglaterra, chegou na Escócia, onde milhares de pessoas, centenas de pessoas abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Avivamento, um despertamento espiritual, uma volta para Deus, uma volta para a palavra do Senhor, uma volta com compromisso autêntico e sincero com Deus e com a sua palavra e com a obra de evangelização com a graça soberana de Deus. Se você ler a história dos avivamentos, você vai ficar impactado, você vai ficar maravilhado do que Deus fez e o que Deus pode fazer em épocas de avivamento. Eu creio também que nós precisamos urgentemente, nos dias atuais, no nosso momento que estamos vivendo, um grande avivamento. Este texto sagrado nos fala de um episódio narrado por Jesus Cristo, uma história que aconteceu após Jesus Cristo com Pedro, Tiago e João terem descido do Monte da Transfiguração. Se você olhar na sua Bíblia aí, ele vai dizer a partir do verso 2 do capítulo 9, que Jesus vai ao Monte da Transfiguração, ele vai ali orar com os seus discípulos, aonde ele transfigurou-se diante dele, eles viam Moisés e Elias falando com Cristo, aonde Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, porque é bom demais estar na tua presença. Ali eles têm um momento glorioso, extraordinário, ali eles ouviram a voz do Senhor, ali eles foram tocados pelo Senhor, Pedro, Tiago e João, naquele momento extraordinário de uma experiência inenarrável com o Senhor. E quando eles descem do monte, por isso o verso 14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão, porque os demais discípulos, Pedro, Tiago e João vai ao monte orar com Cristo, os demais discípulos, eles ficaram lá embaixo, e ali uma multidão estava com eles, e havia uma discussão muito grande, havia ali uma discussão, havia ali muita conversa, muita fala, e Jesus começa a indagá-los e questioná-los e perguntá-los, dizendo: sobre o que vocês estão conversando? Por que vocês estão discutindo? Qual é o assunto da discussão de vocês? E no meio deles levanta-se um homem e vai até Cristo, dizendo em outras palavras: olha, eu sou a razão, eu sou o motivo, é por causa de mim que essa discussão toda, esse alvoroço todo aconteceu aqui. E Jesus começa a conversar com ele, continua a conversa com ele, e fala o que houve, o que aconteceu. Ele dá então a sua resposta: eu trouxe o meu filho sofre de um problema muito sério, muitas vezes ele é tomado de um espírito possesso, ele é endemoniado, esse espírito que toma conta dele, o lança no fogo para matá-lo, o lança na água para matá-lo, e eu o trouxe aos seus discípulos, e eles nada puderam fazer, eles fracassaram, eles não conseguiram fazer nada. Então, o senhor pode alguma coisa? E se o senhor puder alguma coisa, o senhor faça algo pelo meu filho. Jesus, ele diz: olha, há quanto tempo isso sucede? A resposta imediata: desde a infância. Desde a infância está acontecendo. E Jesus então expeliu aquele espírito imundo, ele agitou bastante, o homem cai por terra, as pessoas acham que ele morreu, e Jesus então o levanta e o entrega aos seus familiares. Após este episódio, Jesus entra na casa, os discípulos entram com ele, que é o verso 28 e verso 29, e a grande pergunta dos discípulos era esta: por que nós não podemos expulsá-lo? Por que não podemos expulsá-lo? O que aconteceu que nós falhamos? O que aconteceu que houve uma falha nossa? Por que nós não podemos resolver este problema? Nós já tivemos tantas vitórias, tantas conquistas, tantas coisas maravilhosas aconteceram,
Quem sabe passava na mente dos discípulos nesta hora, Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70, eles voltam possuídos de júbilo e alegria, dizendo que os demônios lhes submetiam, e Jesus fala: eu vi até Satanás caindo do céu, mas não se regozijem por causa disso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então eles estavam cheios de experiências, cheios de acontecimentos reais, já acontecidos em suas vidas, mas agora eles estavam diante de um grande fracasso. Eles estavam se sentindo envergonhados, eles estavam se sentindo cabisbaixos, e a pergunta era: por que nós não podemos expulsá-lo? O que aconteceu? Por que nós falhamos? Olha a resposta de Cristo no verso 29. Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. 3 coisas saltam aos nossos olhos na resposta de Cristo. Para termos vitória no momento presente, para restaurarmos e buscarmos o pleno e genuíno avivamento, que é um despertamento espiritual, um voltar às origens, um voltar à palavra bendita e poderosa de Deus. Olha a resposta de Cristo. Primeiro ele fala: esta casta, ou seja, o que vocês estão enfrentando hoje é diferente daquilo que vocês enfrentaram no passado. Para ter a solução correta, é necessário o diagnóstico correto. Porque se vocês não souberem diagnosticar corretamente qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a luta, o que está por trás de tudo isso, vocês não conseguirão resolver absolutamente nada. O fracasso se dava na vida dos discípulos, o fracasso se dá nas nossas vidas, quando achamos e pensamos que podemos resolver qualquer situação, qualquer momento, qualquer crise, de qualquer jeito. Se você, primeiramente, não descobrir a causa, o que está levando aquilo, você não consegue resolver. Por exemplo, digamos que, como Mark Lloyd Jones disse em um dos seus livros, certa feita, alguém está andando pela estrada rural, e na estrada rural um grupo está andando, encontra caído um homem à beira do caminho, caído. Todos sabem, todos entendem, todos aceitam que aquele homem está inconsciente, deitado à beira do caminho, ou caído à beira do caminho. Todos sabem que ele está inconsciente. Isto é algo, conhecimento comum, todos não duvidam disso, ninguém duvida disso. Este homem está inconsciente. Mas qual é a causa de estar inconsciente? Será que ele estava viajando, cansado, caminhando por uma longa estrada, e o cansaço tomou conta dele, e porque estava cansado demais, ele deitou agora e disse assim: eu vou descansar um pouquinho, eu vou tirar aqui fazer uma soneca, tirar um soninho, eu vou dormir um pouco, descansar, e depois que eu descansar, eu vou dar sequência a esta viagem. Será que ele estava cansado? Ele deitou para dormir, e o sono tão pesado tomou conta dele, que ele não viu e não percebeu ninguém se aproximando na estrada, e ele continua dormindo? Ou será que ele está enfermo, na caminhada ele sofreu algum problema de saúde, e devido à enfermidade que ele lhe acometeu, ele caiu, desmaiou, está caído, desmaiado? Ou será que ele fez uso de alguma droga, de alguma coisa ilícita, essa droga o deixou neste estado? O diagnóstico correto daquele homem caído vai ajudar na solução do problema. Dependendo do diagnóstico, não adianta chegar lá e gritar, balançar para lá e para cá, colocá-lo em pé e balançar, acorda, isso não vai adiantar. Tem que saber qual é o motivo, o que o levou a estar
desse jeito. O que o texto sagrado está dizendo, o que Jesus estava dizendo, é que os discípulos não entendiam que há situações diversas, há situações difíceis, há situações que são mais complicadas, há situações até no mundo espiritual, na hierarquia espiritual, que são forças do mal mais poderosas do que outras. E se você não souber diagnosticar da forma correta, da forma séria, você não vai conseguir resolver o problema. Em segundo lugar, Jesus diz assim: esta casta não pode sair senão por. Esta casta não pode sair senão por. O que ele está dizendo? Há muitas coisas que podemos fazer que tornar-se-ão inúteis, vazias, que não irão trazer a solução do problema eminente. Há muitas coisas. Esta casta não sairá senão por. Senão por, ou seja, ele está excluindo algumas atitudes e colocando especificamente outras para a solução do problema. Muitas vezes nos tornamos infrutíferos porque usamos as ferramentas que não são corretas. Muitas vezes não há resultados porque achamos que de qualquer forma, de qualquer maneira, vamos obter vitória. Não é porque você teve vitória no passado, terá vitória no presente. Não é porque alguma situação foi resolvida de um jeito, que todas as situações serão resolvidas da mesma maneira. Alguns chegam a dizer que o segredo do sucesso é ter o método correto, e os métodos não podem trazer sucesso. O sucesso não está no método, o sucesso não está em novas ferramentas de trabalho, não é nisso que está o sucesso. Por exemplo, alguém pode pensar assim: olha, para que possamos ganhar milhares de pessoas para Jesus hoje, para que possamos colocar centenas de pessoas diante do altar hoje, nós precisamos então traduzir a Bíblia no linguajar mais simples, para que as pessoas possam ler a Bíblia de uma maneira mais simples e começarmos a investir em traduções da Bíblia no linguajar do povo, de uma forma mais simples, tirando da forma atualizada, como temos a Bíblia atualizada, de uma forma mais simples, achando que isso vai resolver alguma coisa. E isso não resolve. Isso pode ajudar na conversão de um ou de outro individualmente, mas não de multidões. Outros podem dizer: mas a solução então está em investirmos na música, uma música bem cantada, um grande coral de 10.000 vozes vai impactar as pessoas, e isso vai gerar almas, e as pessoas vão se aproximar, elas vão se achegar, e as coisas vão acontecer de fato e verdade, e milhares vão se converter. Então vamos investir na música. Isso não vai trazer resultado também. Pode trazer admiradores, pode gerar espectadores, mas não vai gerar conversões em massa. Podemos usar então o segredo agora é maiores estudos, mais livros, mais literatura. Então vamos cada um escrever um livro, e vamos testemunhar no livro, e vamos comentar a Bíblia no livro, e mais livros na mão do povo. Vai resolver o problema? Também não resolve. Nós temos livros e mais livros e mais livros em todas as livrarias evangélicas, milhares de livros, milhares. Eles não vão levar as pessoas à conversão. O método não é o livro, o método não é o canto, o método não é novas traduções da palavra, ou outras coisas que as pessoas usaram lá no passado. Então vamos ver o que eles usaram lá no passado e vamos aplicar no presente, ou vamos ver o que tal igreja está usando e vamos trazer para nós. Ou quando uma igreja vira cópia de outra, quando começa a copiar tudo que outros estão fazendo, sem ter um direcionamento correto, um direcionamento dado por Deus para aquela igreja, para aquela localidade, para aquele ministério. Aí vai copiando dos outros, achando que vai dar certo. E Jesus fala que esta casta não sai, não pode sair senão por. Ou seja, há muitas coisas que estão fazendo que não vai dar certo.
Vocês estavam agindo como agiram em Lucas 10, os demônios submeteram a vocês, o diabo caindo do céu, lá aconteceu algo maravilhoso, mas aqui não aconteceu, porque esta casta é diferente daquela, esta diverge daquela. Avivamento, a história do avivamento, nós precisamos de um avivamento. O avivamento é algo urgente, é algo necessário, é necessário para os dias atuais, é necessário para o aqui e agora, em nome de Jesus. Então qual é? Como nós podemos desfrutar de um grande, genuíno, tremendo avivamento, em nome de Jesus? Olha o que Jesus fala em seguida: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que Jesus está dizendo? Este problema só pode ser solucionado pelo poder de Deus. Não é o poder humano, não é a autossuficiência. Os discípulos, quem sabe, chegaram diante daquele problema, daquela dificuldade, daquela luta, dizendo assim: olha, nós podemos resolver isso, nós podemos. Quem sabe eles pensaram isso, porque lá atrás nós já fizemos tanta coisa. Agora chega um pai aqui com um filho endemoniado, com um filho possesso, então nós podemos resolver o problema agora. Então, espírito imundo, sai dele, vai em nome de Jesus. Nós podemos, mas eles não puderam, porque eles estavam confiando neles mesmos, na sua autossuficiência, na sua autoconfiança. E o poder só se reveste, o homem ou a mulher só se reveste do poder que vem do alto. O poder não está em nós, o poder está em Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte neste texto, irmão e irmã, para iniciar a nossa série sobre avivamento. O Jesus está dizendo neste texto é o seguinte: o que vocês estão precisando, o que vocês estão sem, é o poder de Deus. Veja bem no texto de onde Jesus estava vindo com Pedro, Tiago e João, aonde os demais estavam. Jesus com Pedro, Tiago e João, os três discípulos, estavam vindo do monte da oração, estavam vindo do monte da transfiguração, estavam vindo de uma experiência poderosíssima na presença do Senhor, estavam vindo de onde eles viram a glória de Cristo, o esplendor da majestade do Senhor, aonde eles viram ali, ouviram a voz poderosa do trono de Deus descendo à terra. Os demais estavam lá embaixo fazendo sei lá o quê. Irmãos, só podemos trazer avivamento no presente país, na presente situação que vivenciamos, se nós passarmos a crer que nós precisamos nos revestir do poder de Deus, em nome de Jesus. Não é o coral que vai ganhar pessoas, o coral não ganha ninguém. Não é o testemunho, também não ganha ninguém. Não é a pregação do pastor, também não ganha ninguém. É o poder de Deus, através da pregação, através do testemunho, através do coral, através das demais coisas, o poder de Deus revelando através de nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? E nós precisamos entender isso, porque uma das grandes marcas do avivamento é quando a igreja começou a deixar de ser espectadora para tornar uma igreja que realmente cultuava e celebrava ao Senhor. Eu não sou um espectador, eu estou participando em nome de Jesus. Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 12, no 11 ele fala da Santa Ceia, e no 12 ele fala do corpo, que é a igreja, e ele fala do corpo sendo o corpo humano. Ele fala que o nosso corpo tem várias partes, mas todas as partes são importantes para o desempenho e o bom andamento do nosso corpo. O que Paulo está dizendo? Quando nós entendemos que todos nós precisamos ser cheios do poder de Deus, todos nós precisamos buscar a capacitação de Deus, todos nós precisamos crer que Deus vai fazer algo maravilhoso, dizer: Senhor, somente pelo Teu poder, somente pela Tua graça, somente pela Tua intervenção, somente pela Tua unção, e a igreja como um todo começa a se envolver e buscar esse revestimento de poder do Senhor, aí o mundo vai se converter
aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esta casca não se expele, ela não pode sair, senão por meio de oração e jejum, da consagração, da busca pelo Senhor, da unção diante de Deus, em nome de Jesus. Alguém chegou a dizer que houve uma época em que as pessoas todas, de forma geral, buscavam se exercitar. Todas elas buscavam fazer exercícios, correr, nadar, outras coisas. Mas depois, quando começou a surgir os campeonatos, né? Começaram a surgir partidas, etc. Um grupo começou a participar como jogadores, e os demais começaram a ficar como espectadores. Aí as pessoas já não buscavam mais se exercitar, elas agora estavam assistindo quem estava se exercitando. Depois veio o rádio, veio a televisão. Elas começaram a ficar sentadas numa poltrona confortável, assistindo alguém pela televisão ou ouvindo o rádio, e não se exercitavam mais também. E isso foi tomando conta no mundo cristão, da religião, da igreja, onde as pessoas começaram agora a sentar e ouvir uma pregação, uma música, como meros espectadores, achando que a obrigação, o dever, cabia apenas aos ministros do Evangelho, aos pastores, e não a todo mundo. E elas se acomodaram. Achei interessante quem disse isso, porque ele falou que começou lá atrás, todos se exercitando, agora tem um grupo jogando, eu vou só assistir. Agora alguém está fazendo para televisão, eu vou só ver, eu vou só ouvir. Eu não preciso fazer porque alguém está fazendo, então eu posso ser um mero espectador. Irmão, no reino de Deus não existe meros espectadores. No reino de Deus, todos nós precisamos buscar um revestimento do poder de Deus, da graça de Deus, para vermos situações sendo transformadas, mudadas em nome de Jesus. Como está o país, como está o seu bairro, como está a sua cidade, como está o seu condomínio, como está o seu prédio, como está a sua família, como está a sua casa, como as coisas estão. Será que há alguns problemas surgindo, algumas dificuldades surgindo, que você precisa buscar o revestimento de Deus, o revestimento do poder de Deus, para vermos a solução de tudo isso em nome de Jesus? Quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, abra comigo lá no Evangelho de Lucas, por favor. No seu último capítulo, olha a palavra que ele havia dado aos seus discípulos, no verso 49, capítulo é o 24. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais, o quê? Revestidos de poder. Vamos para Lucas, vamos para Atos, livro de Atos, vá comigo em Atos, capítulo 2. Atos 2, verso 1. Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 1, verso 12. Atos 1, 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos perseveravam unânimes em oração. 2:1 de novo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. De repente veio do céu, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa
que estavam assentados. Apareceu, aí segue o texto, dom de línguas que veio, aqui etc, descido o Espírito Santo, e a partir do verso 14, o discurso de Pedro. Pedro agora ele prega a palavra do Senhor, verso 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos quanto ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esta casta não pode sair senão por oração e jejum. Pedro aqui lhe prega e 3.000 pessoas abraçam a fé em Cristo, porque eles recebem uma palavra em Atos 24, 49, que eram para ficar na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles buscaram o poder de Deus na oração. Eram 120 pessoas que oravam, que clamavam, que suplicavam diante de Deus, perseveravam na oração, pedindo a Deus o revestimento do alto. E quando veio o revestimento do alto, as 120 pessoas começaram a testemunhar da grandeza do poder de Deus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e prega, e 3.000 pessoas se convertem. Veja, amados, que há muitas coisas fúteis, inúteis, há muitas coisas que podemos fazer que não vai gerar resultado algum. O que nós precisamos, todos nós, como igreja, é do revestimento do poder de Deus. Porque é Deus que pode transformar vidas em nome de Jesus. Aquele caso que os discípulos enfrentavam aqui em Marcos capítulo 9, era uma urgência, era algo urgente. Um pai aflito, angustiado, um filho possesso, que o diabo com o objetivo de matá-lo, porque eu lançava na água e no fogo, os demais textos de Mateus, que lá narra mesmo o episódio, Lucas traz mais detalhes, queria matá-lo, tirar-lhe a vida. Então era uma necessidade que os discípulos não poderiam e não conseguiam suprir, porque não entenderam e não fizeram um diagnóstico correto. Esta casta, essa situação, ela é mais difícil do que as demais. E aqui nós precisamos só de uma coisa, do revestimento do poder de Deus, em nome de Jesus. Dr. Martin Lloyd-Jones escreveu um livro, Pregação e Pregadores, um livro de quase 500 páginas. Dr. Martin Lloyd-Jones foi, quem não conhece, nunca ouviu falar dele, ele foi assistente da rainha da Inglaterra, médico assistente da rainha da Inglaterra. Recebeu um chamado para o ministério para ser pastor. Renunciou como assistente da rainha da Inglaterra, como médico assistente, e foi tornar-se pastor. E por 30 anos ele foi pastor de uma grande catedral. Pregava a palavra do Senhor, grande homem do Senhor. Um homem que escreve, pega um versículo, em cima de um versículo, ele escreve 10 páginas sem repetir uma palavra. Uma capacidade extraordinária. Extraordinária. Da catedral de Westminster, foi pastor lá. Temos um livro dentro da livraria, chama As Bem-aventuranças, onde ele faz um comentário de Mateus 5, 6 e 7, dessa grossura o livro. As Bem-aventuranças, extraordinário. Dá para ler numa sentada, né? Nessa grossura o livro. Né? Eu já li todo ele, muito bom, extraordinário, extraordinário. Ele fala que muitas trouxeram esfriamento espiritual.
E uma das coisas é a ausência da pregação da palavra revestida de poder. E quando a ausência da palavra revestida de poder, querem suprir o momento da palavra com outras coisas. Por exemplo, mais música, e as músicas tomam conta do culto. Ou teatro toma conta do culto. E Martin Lloyd Jones diz que a música não pode tomar lugar da palavra, nem o teatro tomar lugar da palavra, nada pode tomar o lugar da palavra, porque Deus fala, não através da música nem do teatro, Deus fala através da palavra. Segundo o Evangelho, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, em nome de Jesus. A palavra cristalina de Deus, em nome de Jesus. E ele trabalha essa questão de voltar à palavra, mas uma palavra cheia de poder. Mas agora eu trazendo, não é só a palavra do púlpito, é a palavra que você ministra às pessoas, mas crendo que Deus vai te usar, lhe capacitar no poder do alto, em nome de Jesus. Todos nós, amados, somos capacitados por Deus. E devemos entender que o Brasil só vai mudar, o país só vai mudar, as nossas células vão multiplicar e tudo vai crescer se nós crermos no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Não é a arrumação da igreja, não é a ornamentação da igreja, não é os instrumentos que temos ou deixamos de ter, não são outras coisas, é o poder de Deus. Por isso nós precisamos crer e devemos buscar o revestimento de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Crer e buscar o revestimento de Deus para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. E quando ele fala enchei-vos do Espírito Santo, ele está falando para todo mundo. Para a criança, para o adolescente, para o bebê, para o pai, para a mãe, para o filho, para o avô, para a avó, para todo mundo, o homem e a mulher. Quando ele fala enchei-vos do Espírito Santo, não só é para todo mundo, mas é também algo que está dizendo lá, que é uma ordem de Deus, um imperativo de Deus. Então qualquer pessoa que estiver cheia do poder de Deus, do Espírito Santo, está em pecado contra Deus. Que Deus nos manda nos revestir dele em nome de Jesus. Também está no grego, está na voz passiva, quer dizer assim: deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Só deixar que ele te preenche e ele te usa em nome de Jesus. Por que eu não consigo resolver este problema? Tem que fazer o diagnóstico correto. Qual é a razão deste problema? Qual é a origem deste problema? É um problema espiritual? É um problema de ordem espiritual? Se o for, diante do correto diagnóstico, você precisa então buscar a ferramenta correta, que é a oração, o jejum. Jejum aqui não é só deixar de comer, o jejum está dizendo no texto, a ideia de jejum nesse texto traz a ideia de concentração, de concentrar, uma maior concentração, traz essa ideia de jejum neste texto, uma maior concentração naquilo que você está labutando, trabalhando para solucionar e resolver em nome de Jesus, reconhecendo que não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é pelo poder de Deus em nome de Jesus. Eu repito o que eu disse lá atrás, os discípulos chegaram aí dizendo, nós já resolvemos algo semelhante a este, nós já solucionamos um problema semelhante a este, então nós podemos resolver agora também. E eles tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram, porque eles não buscaram o poder de Deus na vida deles. Qual é o diagnóstico do nosso estado hoje? Qual é o diagnóstico do nosso país hoje? Qual é o diagnóstico da sua família hoje? Como o mundo está hoje? Fugindo da palavra, as heresias, as aberrações, as coisas perniciosas acontecendo, mas se nós buscarmos revestimento do poder de Deus, nós podemos ver tudo isso sendo transformado
em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós podemos trazer o que acontecia lá no passado da igreja primitiva para os dias atuais, em nome do Senhor, se nós crermos no poder de Deus, em nome de Jesus. Se os músicos começarem a orar, Senhor, nós vamos cantar aqui agora, nós vamos tocar aqui agora, Senhor, nós precisamos do Teu poder. Nós somos habilidosos, nós estudamos, nós sabemos tocar, nós sabemos melodia, mas o nosso saber todo, sem o Teu poder, é totalmente vazio. Nós precisamos do Teu revestimento de poder, para que possamos Te adorar de fato e verdade. Nós vamos pregar agora, sabemos inúmero texto de coros, sem problema algum, mas se o Senhor não manifestar o Teu poder, nada vai acontecer. Nós precisamos do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, amado, nós temos que declarar a nossa total dependência de Deus, em nome de Cristo Jesus. Eles vão lá e vão de qualquer jeito. De qualquer jeito, nós não ganhamos nada. De qualquer jeito, nós não ganhamos nada, é preciso pagar o preço. Qual é o preço? O preço da consagração, o preço da piedade, o preço da santificação, o preço do tempo investido na presença do Senhor, porque Pedro, Tiago e João estavam cheios de poder, e os demais, qualquer jeito, se envergonharam. Aí chama Jesus, diz o versículo 28, chama Jesus à parte, em particular, porque imagina a vergonha deles, em particular, fala, Senhor, por que nós não podemos? É porque vocês acharam que tudo era igual, e há situações diferentes. É porque vocês acharam que de qualquer forma podia resolver, mas isso aqui só resolve de um jeito. Aqui é só o poder de Deus em nome de Jesus. Se nós entendermos isso, queridos, se nós buscarmos isso, nós podemos ganhar milhares de pessoas para Cristo. Amém, irmãos? O que eu tento ensinar nessa igreja, desde o primeiro dia que eu sou pastor até o último dia que serei, é que Deus pode fazer muito mais, basta você crer e buscar o poder de Deus. O que eu pedi a Deus que desse uma palhinha para nós na terça-feira e colocássemos aqui uma multidão de pessoas, e Deus abençoa, louvado é a glória do Senhor. Pessoa, auditório lotado, galeria lotada, lá embaixo lotado, sala das crianças lotado, as pessoas empolgadas, para os irmãos verem o que é possível se todos participarem, se todos orarem por esse revestimento de poder em nome de Jesus. Se você ver e convidar pessoas não cristãs vindo à igreja, e os não cristãos vêm à igreja e entram no templo, você fala assim, Senhor, hoje que o Teu poder desça, e que pelo Teu poder, Senhor, esta vida seja transformada, em nome de Jesus. Então, amados, vocês ficarão e nós ficaremos maravilhados, que Deus pode fazer em nome de Jesus. Uma das cenas mais lindas domingo na terça, foi aquela multidão correndo pelo corredor para ganhar uma Bíblia, e você olhar aqui da frente os olhos das pessoas recebendo Bíblias, e sendo abençoada por Bíblias em nome de Jesus, sendo abençoadas em nome de Jesus, pessoas trabalhando, pessoas atuando aqui no som, lá embaixo tal, e buscando revestimento da graça maravilhosa do Senhor, resolvendo problemas que aconteciam no mesmo momento, ou seja, cheio do poder de Deus. Deus pode fazer mais. Por isso, nesse mês de novembro, todo o culto das 10, vamos falar sobre avivamento. Hoje é só a introdução. Deus quer fazer muito mais, mas Ele quer contar com você. Ele quer usar você. Então se coloque nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, me enche do Teu poder, me enche do Teu Espírito, Senhor, para que eu possa convidar alguém com convicção que aquela pessoa virá, para que o talvez não virá, coisa negativa, sai da minha mente, eu possa me dispor, Senhor. Eu preciso de 100 líderes de célula, mas nem todos querem, porque muitos gostam de se acomodar, muitos querem a vida secular. Irmãos, vamos buscar o poder de Deus, nós veremos o que Deus vai fazer em nome de Jesus. E Deus já tem revelado coisas grandiosas que vai acontecer, mas se todos nós participarmos juntos, em nome de Jesus.
Uma das coisas que o avivamento, para encerrar a mensagem, que o avivamento trouxe, é o envolvimento de todas as pessoas. O envolvimento, todos nós, que nós fazemos parte do corpo. Você não está aqui para esquentar uma cadeira, uma poltrona, um banco. Você está aqui porque você faz parte do corpo de Jesus. E no corpo todos os membros são importantes, desde que todos estejam revestidos do poder de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, em nome, para a glória de Jesus. Esta casta não sai, senão oração e jejum. Aí ela sai. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é bendita, é eterna, é maravilhosa. Nós te glorificamos, ó Deus, porque cremos o que diz a Tua palavra, 1 Coríntios 2,9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Glorificado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pai, quem sabe nesta manhã alguém que me ouve tem lidado com problemas, dificuldades e lutas, mas sempre do mesmo jeito, da mesma forma, o mesmo método. Pai, que essa pessoa entenda hoje, somente o poder do Senhor, é o revestimento do poder do alto, é a busca de algo maior, não é na nossa força, não é no nosso intelecto, não é na nossa capacidade, que não temos, mas é no poder maravilhoso, absoluto, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor não unge método, nenhum método é ungido, o Senhor unge pessoas, o Senhor capacita pessoas, o Senhor fortalece pessoas. Que os irmãos possam entender, Senhor, que todos aqui são importantes, cada membro é importante para o bom andamento do corpo, que é a igreja de Jesus, em nome do Senhor. E possamos ser surpreendidos, possamos ficar maravilhados das grandes coisas que o Senhor há de fazer por nós, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Declaramos como igreja a nossa total dependência do Senhor, a dependência dos líderes de célula total do Senhor, dos presbíteros, diáconos e pastores total do Senhor, dos membros total do Senhor. Por isso, Pai, derrama a Tua graça, possamos buscar este revestimento, possamos buscar a plenitude do Espírito Santo, possamos buscar a condução do Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que a palavra ministrada publicamente ou de casa em casa possa gerar frutos, e como a igreja primitiva desfrutava lá no passado, possamos voltar a desfrutar do presente, em nome e para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Pai, aviva a Tua igreja, Senhor, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva com o poder do alto céu, dos altos céus, em nome de Jesus. Possamos voltar a ter dias de céus na terra, de um despertamento espiritual para a palavra do Senhor, para a oração, para a busca, para a intimidade contigo, em nome de Jesus. Faça, ó Pai, a Tua vontade, faça, ó Pai, o Teu querer. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã. Obrigado pelos preciosíssimos visitantes. Recebam bênção e graça do Senhor, hoje, agora e para sempre, em nome de Jesus. É a nossa oração. Abençoa logo mais o culto às 19 horas. Fala o nosso coração, Pai, ministra as nossas vidas. Toca em nós, Pai.